Olá, meus amigos, que Deus abençoe a todos nesse instante. Vamos dar continuidade aos nossos encontros e lembrando que nós estamos aqui no canal Palavra Amiga Espírita e eu sou o Rogério. Nós estamos lá no capítulo 16 do Evangelho segundo o Espiritismo. Não se pode servir a Deus e a Mamon. No vídeo passado nós abordamos o item provas da riqueza e da miséria. Foi muito interessante a abordagem que fizemos, trazendo para nossa reflexão as questões providenciais daqueles que estão suportando a prova da riqueza e daqueles que estão suportando a prova da miséria, as suas dificuldades, os desafios nas duas provas e também as grandes recompensas que as duas nos apresentam quando bem suportadas, bem cumpridas. Vamos então ao item de análise hoje, chamado desigualdade das riquezas. Muito interessante, porque um dos questionamentos que nós fazemos a Deus é por que todos nós não temos a mesma oportunidade de termos acesso às riquezas, né? Porque vemos muitos possuírem riquezas, fortunas, bastante condição financeira, econômica, e outros não, desprovidos dessa condição. Então nós questionamos por que Deus permite isso, essa grande desigualdade das riquezas, uns com poucos e outros com muitos. Lembrando que abordamos já na reunião passada a questão da prova da miséria e da riqueza, mas aqui nós vamos abordar sobre a questão da desigualdade. Por que ela existe? A desigualdade da riqueza. Estamos falando aqui das questões materiais e econômicas, realmente. É esse o questionamento de hoje. Por que Deus permite essa desigualdade? A questão é bastante simples para que nós consigamos entender isso. Porque nós, espíritos em evolução, espíritos encarnados ainda aqui, essa nossa realidade de agora, nós somos muito diferentes uns dos outros. Nas questões da inteligência, nas questões da disposição em buscarmos, em realizarmos as coisas, porque realmente entre nós existem pessoas que não têm disposição alguma, que elas constroem uma zona de conforto onde se estabelecem e não fazem mais nada para que aquilo lhe proporcione algo melhor até para o seu próprio bem e dos seus. Não tem disposição para sair daquela zona de conforto que foi criada. Muitos vivem dessa maneira, de uma maneira desanimada, que não buscam assim enriquecer o seu conhecimento, não buscam assim passar por situações que lhe tragam desafios na vida. Não, infelizmente não. Então essa questão da disposição das pessoas, além da sua inteligência e além também das questões morais que nós possuímos, nós promovemos automaticamente a desigualdade em relação às riquezas, em relação a todos nós também. Porque vamos supor que se a riqueza de todo o globo fosse dividida igualzinho para todos nós, já se tem uma estimativa que a porção que caberia a cada um de nós aqui encarnados neste globo, essa riqueza seria muito pequena. E ela sendo tão pequena assim, nós não teríamos condições nem de promover o nosso próprio sustento de maneira satisfatória. Então, essa questão do entendimento, essa ilusão da distribuição da riqueza em partes iguais para todos, é uma utopia, é uma fantasia. Não seria útil para nós, não seria nem suficiente para a nossa própria subsistência. E olha que interessante, uns que tivessem um pouquinho mais de disposição do que outros, iria trabalhar esse montante que recebeu, né, e acabar olhando para o seu próximo
se relacionando com o outro, passando a riqueza do outro para a sua e assim ampliando a sua riqueza através do seu esforço, através da sua disposição a melhorar sempre. Enquanto que o outro, naquela vida sem motivação, sem perspectiva, sem disposição, na sua zona de conforto, iria cada vez mais diminuindo a riqueza que estaria em suas mãos. Enquanto que esse outro, que tivesse mais disposição, ia melhorando cada vez mais. Então, naturalmente, mesmo que fosse dividida essa riqueza, nós, devido às nossas disposições diferentes, um dos outros, de inteligência, disposição, vontade, nós naturalmente iríamos já promovendo a desigualdade das riquezas. Então é algo natural, porque depende da vontade, da disposição de cada um de nós. Vamos supor também a questão dos valores morais que o sujeito carrega em si. Aqueles que não tivessem tantos valores morais assim e dessem a vazão ao seu egoísmo, o que ele iria fazer? Tomar a riqueza que é do outro para si. Ora, ele só pensa nele, só deseja o bem dele, então ele iria trabalhar para enganar, para furtar, subtrair o patrimônio alheio para aumentar o seu patrimônio. Então seria uma outra situação também que naturalmente iria produzir o quê? A desigualdade das riquezas. Então, de maneira providencial, o Pai permite que alguns possuem grandes riquezas, grandes fortunas, e outros tenham poucas riquezas em sua mão, em condições de sobrevivência. Aí nós encontramos a prova da riqueza e a prova da miséria, dois desafios extraordinários que servem para o nosso progresso sempre. Dessa maneira, permitindo que poucos estejam no poder de grande fortuna, de grande riqueza, dessa maneira o Pai estabelece uma situação entre nós, onde esses, fazendo uso da sua riqueza, aplicando a sua fortuna, faz com que aquele que tem menos tenha condições de trabalhar, tenha condições de angariar o seu sustento, de buscar a sua melhora, através do seu esforço também. Então, olha só como que nós enxergamos a misericórdia do Pai presente nessas questões da distribuição da riqueza aqui entre nós. Porque é justo que aquele que se esforce mais, aquele que vai atrás, aquele que tem mais disposição, que ele obtenha o recurso, o retorno das riquezas como merecimento do seu trabalho. Em relação àquele que não busca, não tem grande empenho, não tem ambições, é lógico que esse tem que ter também um retorno na medida da sua disposição do seu trabalho. Então nós vemos aí que sobre a distribuição da riqueza, o fator fundamental é a disposição e a inteligência que nós somos dotados, todos nós aqui, sem falar também do planejamento reencarnatório que nós estabelecemos, ou que foi estabelecido para nós, diante das nossas limitações, na jornada encarnatória, na jornada material. Porque alguns vêm aqui justamente para passar pela prova da miséria, para sentir o que ter necessidades, dificuldades materiais, enquanto que outros, passando pela prova da riqueza, para sentir e tomar cuidado com as facilidades que a riqueza promove, cada um com as suas especificações e a possibilidade do amadurecimento do aprendizado. Mas nós não podemos esquecer que aquele que está passando hoje pela miséria, ou ele já passou pela prova da riqueza, ou vai chegar uma outra oportunidade que vai passar também
pela oportunidade da riqueza e vice-versa. Aquele que hoje passa pela abastança, pela riqueza, ou já passou pela miséria, ou vai passar por essa experiência numa nova oportunidade. Porque todos nós precisamos ser submetidos a essas diversas questões, a esses diversos modos de viver materialmente, para que a gente, em cada uma dessas vivências, dessas situações, que a gente possa fortalecer em nós as virtudes que aquela experiência proporciona. Por outro lado, também podemos estar sujeitos às derrocadas que cada experiência dessa também proporciona, mas sempre será um aprendizado. Sempre vamos estar mais fortalecidos para a nova existência material. Então nós aprendemos aqui que a desigualdade das riquezas que nós vemos e encontramos, ela é natural. E só vai ficar surpreendido aquele que analisa a vida pela perspectiva material apenas de uma existência. Mas para nós, que estamos ampliando o nosso conhecimento, a nossa maneira de enxergar, avaliando, vendo em relação às vidas passadas, a atual e as futuras existências, nós temos condições melhores de compreender essa situação. Então, enxergamos a misericórdia do Pai, enxergamos a justiça de Deus, enxergamos o amor grandioso de Deus em relação a nós, que sempre nos dá oportunidades diversas, experiências diferentes, para que a gente aprenda, para que a gente melhore a cada dia. E oportunidades também que nós recebemos de praticar o amor ao próximo. Na abastança, com mais facilidade, de distribuir a riqueza ao nosso próximo com mais necessidade. E na miséria, com a importância também de aprender a lidar com essa situação, mesmo passando por dificuldade, ajudar o outro naquilo que for possível. Olha quanto aprendizado que nós recebemos. Então, nós vamos compreendendo cada vez mais a enxergar, a entender a grandeza de Deus em relação à providência da vida que Ele nos dá. E assim, meus irmãos, nós vamos afastando o sentimento da revolta, da contrariedade, da não aceitação, de achar que nós somos sempre prejudicados, que o outro é mais feliz do que eu sou. Afastamos tudo isso quando nós buscamos com boa vontade o entendimento das questões da vida. Que tudo isso que foi estabelecido para a gente é para o nosso bem e o nosso entendimento. Uma frase que me chamou a atenção aqui, que eu quero fazer a leitura para vocês, desse pequeno item, essa frase que nós encontramos neste item que estamos estudando hoje. A pobreza é para uns a prova da paciência e da resignação. A riqueza é para outros a prova da caridade e da abnegação. Fantástica maneira de compreender essas duas situações que todos nós estamos sujeitos. Estamos passando hoje por uma situação que amanhã pode ser totalmente oposto. O aprendizado de hoje vai nos fortalecer para o exercício da prova a ser suportada amanhã. A fonte do mal está no egoísmo e no orgulho. Os abusos de toda espécie cessarão por si mesmos, quando os homens se regerem pela lei da caridade. E a caridade conosco também, não só com o nosso próximo, de sermos compreensíveis com as nossas limitações, com os erros que praticamos, compreendendo que temos a oportunidade de refazer de maneira diferente, de reparar os erros cometidos, e que podemos melhorar a nossa conduta a qualquer momento,
dependendo apenas da nossa boa vontade. Os ensinamentos estão aqui, à nossa disposição. O que nos falta é a vontade de fazer diferente, mas que a visão, a esperança na vida futura faça com que nós tenhamos forças para mudar o nosso comportamento para melhor hoje, com mais disposição, olhando para o nosso próximo com mais amor e com mais carinho, com mais empatia, trabalhando sempre em relação ao outro com respeito e com educação. E assim nós vamos seguindo em frente, colocando em prática os ensinamentos do Evangelho. Meus amigos, uma breve reflexão em relação a esse item valioso que nós encontramos no Evangelho segundo o Espiritismo, desigualdade das riquezas. Convido todos a fazerem uma breve leitura desse item, é muito bom. Vamos à oração de encerramento? Mestre Jesus, nos abençoe mais uma vez, nos fortaleça, que possamos enxergar nos acontecimentos da vida, nas supostas desigualdades que nós olhamos aqui, que possamos enxergar a misericórdia de Deus, a justiça do Pai, atuando sobre cada um de nós, e que assim tenhamos condições de ampliar a maneira de enxergar as coisas, fazendo uma análise em relação às vidas passadas, a atual e as futuras, e que assim possamos nos preparar para estarmos melhores amanhã do que estamos hoje. Assim seja. Meus irmãos, até o próximo encontro. Tchau!